Bom, pessoal, aproveitando esse minutinho que falta antes da gente iniciar nosso estudo, eu quero lembrar aí da nossa live comemorativa dos 15 anos do Centro Espírita Amigos no Caminho, que será no sábado, às 18 horas. Estão todos convidados, poderão participar pelo Zoom ou pelo YouTube. Os irmãos fiquem à vontade aí, da maneira que queiram estar conosco. Aqueles que, porventura, quiserem mandar algum texto, né, para essa data, né, para esse evento, podem mandar aqui no grupo, que eu acompanho, né, e a gente vai montar ali um mosaico de mensagens que, porventura, nos cheguem sobre a nossa casa, sobre a relação de cada um de nós com ela. Tá bom? Então, aqueles que se sentirem à vontade, podem mandar. Se não sentir vontade também, não precisa, ninguém se sinta aí obrigado a nada. Só estamos abrindo a janela de oportunidade. E amanhã estaremos lá na Rádio Rio de Janeiro. Há algum tempo a gente não fala sobre isso, né? Temos que lembrar da Rádio Rio de Janeiro, né? Nessa nossa campanha aí para tornar a rádio cada vez mais presente nas redes sociais, mais forte. E ela só terá essa força se nós colaborarmos, né? Colaborarmos de que maneira? Assistindo os vídeos, compartilhando, deixando o like, comentando, que agora é um novo indicador do YouTube para o engajamento dos vídeos. Então, nós temos que comentar, dar o like, compartilhar, assistir até o final. Então, são essas coisinhas, né, que nós temos que fazer. Como a programação da rádio ela é bastante interessante, né, de conteúdo muito bom para todos nós, não é difícil nós assistirmos ali os vídeos, tá, nos diversos programas que a rádio nos proporciona, tá bom? Então, fica aí a dica para que a gente possa aí firmar fileiras de apoio à Rádio Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, vamos abrir a nossa lição. Quem gostaria de abrir a nossa lição? Está com o livro aí, Ronald? Então, abre aí para a gente. Abre o áudio. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Capítulo de hoje, 85. E o adúltero. E pondo-a no meio, disseram-lhe. Eu desliguei o ventilador. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Isso está em João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, de onde se recolhera o adulto, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-lo? A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente
Uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro. Por quê? A ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Obrigado, Ronald. Alguém gostaria de comentar a lição? Bom, mensagem de Emmanuel, né, que fala aí sobre a questão específica do símbolo da mulher adúltera e mostrando ali, né, na sua reflexão, de que nenhum de nós, a depender do que fazemos na vida, estamos ali agindo isoladamente e com consequências únicas e exclusivas a nós próprios. Tudo que nós fazemos vai causar uma onda, e essa onda promoverá algum abalo, alguma vibração no próximo, né? E o resultado dessa vibração pode ser algo que nos prejudique, que nos ajude, que nos tranquilize, que nos coloque em estado de aflição. Mas o importante é saber o quanto que nós podemos, e na grande maioria das vezes assim agimos, promovendo no outro algum tipo de reação, né? Então, e Emmanuel nos fala aqui, né, que nós estamos sempre prontos a apontar a falha do outro, esquecendo as nossas próprias, né? E que caberia a cada um de nós trabalharmos exaustivamente para vencermos e transformarmos as nossas mazelas. Mas nós temos muita complacência com as nossas faltas e bastante dureza no julgamento das faltas alheias. É algo que o estudo de hoje, dessa obra, nos ajuda a melhorar o entendimento, né? Porque o Evangelho vai nos falar de misericórdia, vai nos falar de benevolência, vai nos falar de mansuetude, do perdão das ofensas, coisas que nós precisamos, de fato, apreender para vivenciarmos, né, em sua plenitude. Então, muito obrigado, Ronald, pela lição. Vamos, então, fazer a nossa prece, iniciando o nosso trabalho na noite de hoje. Vamos falar, pedir ao nosso irmão Ulisses. Ulisses, você pode fazer a nossa prece? Por favor. Boa noite para todos. Meu Senhor Jesus, nos conceda a capacidade de compreensão desse estudo que vai começar agora, com essa união desses irmãos que estão aqui na mesma sintonia do aprendizado, do amor, e que os nossos mentores espirituais também estejam presentes nesse momento, nos ajudando a ter uma compreensão clara e objetiva para a nossa evolução. Por intermédio de Jesus, eu agradeço a nossa presença nesse momento, nesse estudo. Amém. Obrigado, Ulisses. Vamos, então, ao nosso estudo. A Verinha vai ser a nossa porta-voz, né, Verinha? Sim, Mauro, sim. Acho que paramos no 3 dos judeus, né? Os judeus tinham apenas ideias. Isso. Então, é esse aí que nós vamos começar. Nosso grupo é um grupo muito feliz, porque temos vários oradores, graças a Deus, que vamos nos revezando aí na medida da necessidade, né?
Isso é ótimo. Eu deixo meu cargo à vontade, quem quiser, qualquer hora, não Nada. pode me ocupar, viu? Mas é um prazer, para mim é um Que prazer. bom. Então, vamos lá. Qual é, Item 3. qual é o item 3? Os judeus tinham... Tá? Então, É porque vamos a lá. tradução é um pouco diferente, Vera, a depender da tradução. Ah, é verdade, é. Mas é o número 3. Os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo do desrespeito àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais nada a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete àqueles que obedecem os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, é lá que ele está em toda a sua glória, e para onde vai voltar deixando a terra. Ok. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, né, nós vamos compreender, então, esse ensinamento em que muitas das vezes a gente mergulha e não entende, né? Por quê? Por que que hoje ainda existem tantas pessoas contrárias ao cristianismo, né? Quantas pessoas que relutam aos ensinos do Cristo e até mesmo não o consideram como sendo o enviado de Deus, né? Então, se a gente buscar essa ponta da fieira histórica, nós vamos entender, né, como está dito aqui. Existem, sim, muitos grupos judeus ainda que não reconhecem a mensagem do Cristo, que não reconhecem a Boa Nova, que estão presos ainda às leis mosaicas, né? E aí, sim, criam-se grandes dificuldades para essa aceitação, né? Então, isso é muito importante que a gente entenda, porque nos dias de hoje nós estamos vivendo aí várias perseguições, né, aos cristãos em vários pontos do planeta, muito por conta disso, né, pela não aceitação do Cristo, da sua mensagem, né? E aí estão vivendo outras teorias, outras práticas que muitas das vezes são conflitantes. E diante de pouca tolerância, né, porque se não aceitamos Jesus, a sua lei de amor passa longe, né? E aí nós vamos querer resolver as coisas como se resolvia à época de Moisés ainda, né? Como ele fala aqui, atribuindo à divindade os resultados materiais que, porventura, a gente consiga ou almeje. Então, lá, por exemplo, em Troia, né, no filme que passa de Troia, isso é citado várias vezes, né? Ah, porque a guerra tal, os deuses nos favoreceram. Ah, porque nós perdemos porque os deuses se acharam desprestigiados por nós, não fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Então, vejam como essa relação, à época, né, tão antiga, né, conduzia a vida de muitas dessas pessoas. Hoje ainda vivemos isso. Quantos irmãos aí, né, judeus radicais, estão promovendo verdadeiras guerras santas, achando que a sua ação violenta contra aqueles que eles julgam, né, serem não merecedores da paz, da harmonia e tudo mais, esperando, então, recompensas no céu, né, no céu que eles acham que vão encontrar, ou mesmo na vida presente. Então, isso ainda, nos dias de hoje, nós encontramos pensamentos e ações, vivências praticamente dessa mesma proposta. Pode falar, Ronald.
Paulo, já que você citou os judeus, aí até agora recentemente eu estava lendo uma reportagem, eles ainda não permitem que as mulheres judias, no caso, rezem também lá no muro das Lamentações, onde até hoje é restrito aos homens. E elas estão reivindicando isso já há algum tempo. Quer dizer, até hoje ainda existe isso que você comentou, né? Eles ainda são muito ortodoxos em certas atitudes, em certos pensamentos. Não? Estamos falando de um determinado grupo, né? Nem todos são assim, mas existem ainda determinados grupos, por esses motivos, né, culturais que ainda não foram vencidos, que preservam aí essas mesmas práticas, né? Inclusive de não reconhecimento das mulheres, né, na sua atividade social. Diga, Valdemir. Eu vou aproveitar que você não abriu, vou te interromper, Valdemir. Tá certo, Bel, você tem direito, pode ir. Primeira vez do ano. Foi a escola. Pode ir, Valdemir. Não, só lembrar o que o Mauro estava falando aí, ratificado aí pelo Ronald, que quando a gente vê os judeus não acreditando em Jesus, não aceitando Jesus, ainda esperando o Messias, né? Porque para eles Jesus não é o Messias, a gente até entende isso de certa maneira. O difícil da gente entender, pelo menos na minha percepção, são cristãos se digladiando, sendo ambos, né, ou todos, seguidores de um mesmo mestre. Eu estou vendo agora, cheguei agora em casa de uma reunião mediúnica e, por acaso, estava conversando com um espírito evangélico. E ele estava muito admirado na reunião mediúnica. Como assim? Vocês seguem Jesus mesmo? Eu preciso falar isso para minha pastora, porque ela sempre me ensinou que aqui não era coisa de Jesus. Então, dentro dos próprios cristãos, há essa divisão, essa secessão que precisamos, a exemplo aí do julgamento da página, né, do adúltero, precisamos parar de julgarmos uns aos outros para olhar os nossos atos e entender. O judeu, ok, ele não é cristão. Beleza. O muçulmano não é cristão. O indiano, o hindu, não é cristão. Ok. Mas nós cristãos precisamos, principalmente nós espíritas, que temos uma maior compreensão, precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para não fazermos esse julgamento, como Jesus não fez lá na página da mulher adúltera que o Ronald leu aí hoje. Ok, Bel, vamos lá. Olha, eu vou pela mesma linha do Valdemir, que quando eu pensei nisso aqui, por exemplo, os judeus não tinham uma ideia, eles tinham uma ideia muito imprecisa acerca da vida futura. E realmente, tipo assim, para a gente agora, depois que veio o Espiritismo, fica tão mais fácil, né? Mas para eles pensarem em vida futura, então quando a gente está falando em judeu, a gente está falando na religião, mas realmente, olha o Judas Iscariote, o quanto ele estava errôneo na maneira dele de pensar com relação à vida futura. Ele estava achando que Jesus estava sendo um péssimo PR, né? O que vocês falam de PR? Relações públicas. Porque ele estava ajudando os leprosos, as prostitutas, não ia dar em nada. Ele queria, assim, por que você não está assim, ajudando os caras fortes, poderosos, para a gente poder, né, fazer a religião propagar muito mais fácil, ter mais influência. Então, ele estava querendo ajudar a religião da maneira errônea, porque ele estava querendo melhorar, enquanto aqui, essa terra prometida, que ele achou que era uma melhoria para os cristãos, para a vida dos cristãos na Terra. Então, essa ideia errada que eles tinham de vida futura, a terra prometida para eles era, olha, vamos achar um lugarzinho que a gente vai ficar sem ter que brigar, sem ter que ser punido, sem ter que ser escravo. Então, a ideia de vida futura para eles ainda não era o que a gente tem agora. Então, realmente, até os próprios cristãos tinham uma ideia errônea da vida futura. Obrigado, Bel. Podemos seguir mais alguém? Então, vamos lá, Verinha.
Jesus, entretanto, adequando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não lhes deu um esclarecimento completo, porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não o compreenderiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para um grande número de pessoas, é apenas uma crença, sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Quer comentar, Valdemir? Abre o áudio. Jesus não podia, à época, a Bel foi muito feliz aí em lembrar da doutrina espírita. Jesus não tinha como nos trazer informações que a doutrina espírita nos trouxe. Então, para aquele povo daquela época, era realmente muito difícil entender essa vida futura, entender como se dava isso, até que eles acreditavam que Deus criava anjos, né, já perfeitos, sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço, seres privilegiados. Então, nós estamos revivendo ou reencarnados numa época muito interessante, onde temos o Consolador prometido, que veio nos esclarecer essa relação da nossa com a construção da vida futura. Que esse espaço, esse tempo, essa nossa vida futura depende do nosso trabalho, da nossa construção. E hoje, com o advento do Espiritismo, com certeza, pelo menos na minha percepção, eu sempre digo isso, é na minha percepção, pode ser que o outro perceba diferente, mas na minha percepção ficou muito mais fácil do que para os judeus ou mesmo para os cristãos antes da doutrina. Porque Jesus falou por parábolas, deixou princípios, deixou ideias, mas que não foram devidamente desenvolvidas à época dele e mesmo nos 1800 anos depois. Só 18 séculos depois chega o Espiritismo, ou o Consolador Prometido, aí sim, para nos facilitar esse entendimento e nos mostrar que nós somos responsáveis por essa construção, pela construção desse nosso futuro. Ok. Alguém quer perguntar algo, falar alguma coisa? Então vamos, Verinha, vamos adiante. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e peripécias. De tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram. São tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Ok. Então, isso aí vai demonstrando, né, esse aprofundamento gradual das verdades espirituais, né? A gente vem navegando até aqui por essa trajetória de amadurecimento da humanidade, dessa coletividade espiritual que está aí destinada às reencarnações em nosso planeta. Então, nós estamos amadurecendo, sim, né? E não só no aspecto intelectual, como também nessa nossa consciência espiritual. Então, na medida em que nós amadurecemos, que nós construímos ou desenvolvemos a nossa capacidade interpretativa e também moral, nós vamos tendo acesso a cada vez informações mais aprofundadas, mais alargadas dessa nossa condição primária, né, que é
do ser espiritual. Então, eu vejo com de uma maneira muito interessante esse nosso passeio pela nossa própria história, né? Porque nós passamos por tudo isso. Ninguém deu um salto, ninguém pegou atalho, todos nós passamos por essa trajetória. E estamos hoje em condições de compreender essa cartilha alargada que é a doutrina espírita em nossas vidas. O próprio Valdemir já falou, eu também sou testemunha de corpo presente dessa experiência, de cada vez que nós terminamos as obras, né, fundamentais do Espiritismo e retornamos ao início para começarmos a estudar novamente, como nós compreendemos diferente, como nós compreendemos de uma maneira mais aprofundada, né, aquilo que nós acabamos de estudar, né? Então, muitas das vezes, lá na mocidade da nossa casa de origem, eu, Isabel, Márcio, né, que frequentamos lá, não sei se tem mais alguém aqui, o Marquinhos, eu vi por aqui também, nós estudávamos constantemente o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, ficava nesse ciclo. Acabava, começava de novo a primeira pergunta. E muitas vezes eu me pergunto assim, mas de novo, o mesmo livro, a gente acabou de estudar isso, vamos voltar ele de novo. E hoje eu compreendo, né, a importância de, sim, nós navegarmos tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente compreenda, né, as lições que lá estão, e muitas das vezes aquelas que nós não lemos, mas elas estão lá. Ou seja, elas não estão nas palavras que estão escritas, mas elas vão nos ensinar nas entrelinhas, né, nas informações que estão lá, ocultas, né, e que se revelam na medida do nosso aprofundamento, da nossa madureza espiritual. Vamos, então, adiante. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos seguir. Diga, Angélica. A Íria depois quer falar também. Mauro, eu destaquei aqui neste parágrafo o que eu achei importante, o que ele disse, que a vida futura ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos. Quer dizer, por quê? Porque foram testemunhas oculares que os escreveram, né? Que descreveu a vida futura. Então, está aí a credibilidade, não tem como duvidar. E ele fala que em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. Eu destaquei, quando eu estava estudando, essa fala aí de Kardec. Exatamente, porque até então nós tínhamos que acreditar na palavra de alguém, né? Alguém dizia que era assim, a gente tinha que estar bem. Eu confio porque eu confio na pessoa. Hoje não. Hoje somos nós voltando para falarmos das nossas experiências, né? Então, isso foi muito importante no processo. Lá no Livro dos Médiuns, né, a gente vai descobrir lá nas evocações, quando Kardec chamava, né, chamava aqueles que ele conheceu, pessoas históricas, pessoas que estavam ali sendo enterradas, ele chamava e as pessoas se apresentavam, os espíritos se apresentavam, dando, então, essa validação, né, dessa vida futura. Então, realmente, o Espiritismo ele deu um salto muito grande para a comprovação da vida espiritual, porque exemplos nós temos desde a mais antiga, mais remota presença do homem na Terra, nós temos exemplos e vivências dessa ação espiritual, né? Mas muito ainda naquele aspecto místico, naquele aspecto de adoração. Com o advento do Espiritismo, ele cai dentro de uma visão mais popular, mostrando que todos nós teremos a oportunidade da continuidade da vida após a experiência da vida física. Então, realmente foi algo grandioso demais, que vai demorar muitas gerações ainda até que a gente consiga compreendê-la plenamente. Íria, pode falar, Íria. Olá, agora achei. Boa noite a todos. Boa noite. Mauro e grupo, eu queria colocar um ponto de vista meu,
doutrina do Espiritismo, foi Kardec que colocou o Espiritismo, certo? Sim. Estou errada? Sim. Então, eu acho que hoje eu compreendo perfeitamente doutrina espírita, porque foi ditada por espíritos a respeito da vida futura. Eu acho que isso é de grande valia, como diz aqui, que ele veio completar nesses pontos que estavam meio obscuros na doutrina de Jesus. Mas na minha ideia, assim, hoje, raciocinando sobre isso, eu penso que um impasse para as pessoas não aceitar muito bem a doutrina nossa seria quando a gente fala, é a doutrina do Espiritismo. Então, eu percebo, isso estou falando por mim, estou falando pelos contatos que eu tenho, família e amigos, quando fala, eu sigo a doutrina espírita, espíritos, parece assim que já coloca um muro, sabe? Para tipo assim, então eu vou te excluir, ou então eu vou te isolar. Isso é uma percepção minha, perdoe-me, eu posso estar errada, estou falando um ponto de vista meu. Por quê? Porque eu acho que as demais religiões, não conheço muitas, é verdade, têm uma ideia muito equivocada do que seja espiritismo e do que é o espírito. As pessoas, a grande maioria das pessoas que criticam a doutrina não sabem exatamente o que é e não se dão ao trabalho de estudar. Eu acho que já até foi comentado sobre isso aqui. Mas o que eu percebo é o seguinte, que eu não sei se no futuro não virá alguém, sei lá, alguma coisa mais diferenciada nesse sentido, porque eu até gostaria de saber o ponto de vista de vocês, porque o que eu percebo é assim que a gente sente, eu sinto pelo menos isso, como se fosse um freio, tipo assim, então eu vou te deixar meio aqui, porque tu não combina com a gente, então não é nosso ponto de vista. E quando a gente fala de Jesus, eu estou falando pela minha própria experiência, que um outro dia eu participei de um evangelho do lar que eu propus na casa do meu filho, e daí apareceu algumas pessoas lá, e daí muito católicas, e falaram para mim, nossa, mas como tu fala bem dos ensinamentos de Jesus, né? Então, eu percebo isso, estou falando de novo, é o que eu percebo, é o que eu sinto, que eles se surpreendem como a gente estuda muito com afinco a doutrina, e eu devo dizer que a minha antiga religião não me trazia isso. Quando eu ia à igreja, que eu era frequentadora assídua, eu ouvia o padre falar o evangelho, ler o evangelho, e eu não entendia nada, balufas, não entendia. E muitas vezes eu voltava em casa, pegava o folheto e ficava questionando muitas coisas que eu não entendia nada. E hoje, com o pingo de entendimento que a gente tem, quando a gente começa a colocar a doutrina mais à luz, vamos dizer, aquilo que o Cristo ensinou com umas palavras mais nossas, umas palavras do nosso entendimento, eu percebo. Então, as pessoas se surpreendem, mas logo que você não fala nada, que você fala que é espiritismo, fala no tal do espírito, as pessoas se assustam. Até quero ouvir vocês, eu não sei se acontece com vocês também, mas comigo acontece. Mas então, Ilha, isso é fruto de dois problemas. Um, que é a base do segundo, a ignorância, né? E o preconceito, né? O preconceito, né? Das coisas. Muitas pessoas realmente não conhecem o que é espiritismo. Bota tudo dentro do mesmo balaio. Então, quando a gente fala, eu sou espírita, o pessoal vai dizer que você vai associar que você seja um bandista, que você seja candomblessista, né? Qualquer coisa que se remeta à relação com o espírito, né? E a gente sabe que isso é fruto da ignorância. Quando você dá a chance de se conversar, de se explicar, de se mostrar, né, o que é a doutrina espírita, eles efetivamente vão ter essa reação que você teve aí no seu culto do lar, né? Porque, por exemplo, nós estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo.
Tudo que nós vamos estudar aqui tem lá na Bíblia. Só que nós temos a interpretação do que está lá, né? Temos aí a colaboração dos espíritos superiores, né? Que vêm nos mostrar o que a Bíblia não mostra. Então, muitas pessoas não são acostumadas a fazer a devida reflexão sobre os textos que estão debruçadas, só vão aceitando. Ah, mas ia ter que aceitar. Então, tá bom, então tem que aceitar. Só que, quando a gente tem um mínimo de senso crítico, né, ou um mínimo de curiosidade em saber o porquê das coisas, como aquilo se dá, a gente fica, como você se sentia, esvaziada de respostas. Então, muitas pessoas passam por essa dificuldade. Mas nada disso é motivo para que a gente busque esse isolamento, né? Essa separação. Não precisamos disso. Basta que a gente se respeite, que a gente busque escutar a opinião do outro e refletir sobre ela. Nem somos obrigados a aceitar. O que nós deveríamos, de fato, nos aproveitarmos é do pensamento contraditório. Vamos ver se isso faz sentido. Por que eu não posso estar pensando errado, né? Ou equivocadamente, ou com falta de elementos? Se aquilo fizer sentido, a gente pode progredir no sentido do entendimento, né? Tem a Flavinha Valdemir, antes de passar para você, tá? Fala, Flávia. Realmente, eu acho que acontece as duas coisas. Isso aí, tudo que o Mauro falou e que a Iria falou também, eles se surpreendem. Já contei aqui que a minha sogra viu o evangelho aqui em casa e falou: vocês têm evangelho? As pessoas não sabem o que é espiritismo. Acho que elas têm uma vaga noção e errada, né? E também eu já percebi que tem pessoas que, por ser uma doutrina dos espíritos sem conhecimento delas, parece que não passa credibilidade. Não é, porque eles não sabem que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como tudo veio para as respostas de Kardec, parece que não passa credibilidade para algumas pessoas. Eu não sei se vocês já passaram por isso também. Sim. Aí, assim, para a gente vencer isso, tem que fazer o que a Iria fez, você começar a surpreendê-los, né? Porque a gente tem um pouco de conhecimento e, igual você falou, interpretativo, coisas que eu também sentia isso quando eu era criança, mas, assim, a minha mãe virou espírita, eu era bem pequena. Às vezes a gente ia na missa, era aquele folheto repetitivo, todo domingo, aquela coisa enjoada. Deus me perdoe, mas eu nunca gostei de missa, eu achava muito chato, e não fazia a gente raciocinar, né? Eu acho que quando eu tinha uns 9 anos, assim, minha mãe virou espírita, e foi muito bom. Mas eu acho que o que acontece também é isso, como quando a gente fala que é a doutrina dos espíritos, tem gente que não põe credibilidade, porque o espírito que falou, a gente vai acreditar nisso, é aquela coisa folclórica na cabeça, mas tem que fazer o que a Iria fez mesmo, sempre que possível, tá mostrando que a gente estuda, que a gente tem conhecimento, né, que a gente não é só, entre aspas, assim, acho que na cabeça deles a gente só recebe espírito e conversa, acho que na cabeça de muita gente é só isso que a gente faz. Obrigada. Obrigado, Flavinha. Diga, Valdemir. Só lembrando essa coisa da ignorância, eu vivo isso muito plenamente, digamos assim, né? As pessoas que não conhecem a doutrina espírita e acham que isso é coisa do diabo, é coisa do mal, e eu vivo isso dentro da minha família, né? A minha família é toda evangélica e fazem um trabalho maravilhoso lá na igreja deles, ok? Mas tem uma ignorância absoluta a respeito do que seja espiritismo. E aí, voltando à minha fala anteriormente na reunião mediúnica, esse espírito que se manifestou lá estava surpreendido positivamente. Eu nunca imaginei que vocês estivessem ligados a Jesus. Para mim, vocês estavam ligados ao diabo. E é a crença de muita gente ainda, Iria, que muitas pessoas que ouvem falar do espiritismo associam de imediato a algumas religiões, né, afro-brasileiras, sem nenhum demérito a essas religiões,
elas precisam ser respeitadas, claro, como todas, mas associa a doutrina espírita a isso. E quando a gente começa a falar de evangelho, as pessoas se assustam. Porque, mas você sabe isso? Você conhece isso? Você leu isso? Sim, está lá no evangelho. Ele vai citando o evangelho e vai surpreendendo as pessoas. Aí, dentro da fala da Flávia, é aquela fala do Francisco de Assis, Flávia, para os seus seguidores lá. Vão pregar o evangelho. Se precisar, usem palavras. Então, os nossos gestos vão falar muito mais alto do que as nossas palavras. Então, sejamos nós, os cristãos, sejamos nós, os espíritas, verdadeiros. Né? E verdadeiro espírita é aquele que se esforça, diz Kardec, né? Para se transformar moralmente. Então, façamos o nosso esforço e, com certeza, conseguiremos nos transformar. Diga, Bel. É isso. Obrigado, Valdemir. Eu só queria falar aqui, por exemplo, às vezes a culpa também é nossa, né? Por exemplo, eu não sei vocês, mas acho que muitos de nós aqui somos culpados disso. Eu lembro quando eu era pequena, até minha irmã comentou isso, a Andréa está aqui, e você às vezes tem medo de ser julgada, ainda mais quando você é novo. Aí você está no meio de seus amiguinhos, todo mundo é católico. O que você é? Católico. Eu não quero nem perder meu tempo. Então, quer dizer, às vezes, nós somos culpados por as pessoas não conhecerem a nossa religião. Porque a gente, às vezes, tinha medo de ser julgada, vou pensar que eu sou macumbeira, aquelas coisas todas, né? Então, quer dizer, a gente também é meio que culpado, porque as pessoas não conhecem. Então, é claro que vão julgar, que nem você falou, é o preconceito. Eles não conhecem, então vão julgar. Então, assim, agora, hoje em dia, eles perguntam, mas aí, o que vocês estudam? Então, eu explico. Então, assim, às vezes a culpa é nossa, né? Porque a gente, não, eu sou católica. Já para não me perturbar, entendeu? Então, a gente pode ser também culpado, às vezes, as pessoas não conhecerem a nossa religião. A gente tem que divulgar mais. É verdade. Tanto que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação, né? Então, nós não podemos ou não devemos estamos acanhados, né, em falar da doutrina espírita, para fazer com que as pessoas entendam o que é, né? E assim, não só fazer a devida separação de uma coisa da outra, mas também buscar os benefícios que essa doutrina pode e tem a nos oferecer, né? A todos nós, independente da religião. Diga, Ronald. Isso que a Isabel falou, realmente eu lembro que quando eu estava na ativa, há muitos anos atrás, eu fui preterido num curso. A primeira coisa que o cara me perguntou, qual é a tua religião? Eu sou espírita. Espírita? Não, aqui você está no lugar errado, pode procurar outra coisa. Outra coisa, o Valdemir citou aí, né? Assim como veio na mesa um espírito evangélico, não sei se o Valdemir recorda, eu assisti uma palestra que veio uma mensagem de um papa, a uma mesa mediúnica, não me lembro agora quando foi, aonde foi, que ele, relatando para os médios da mesa, né? Nossa, mas agora que eu estou enxergando o quanto a gente estava fazendo as coisas erradas, como a gente afastou as pessoas da verdadeira palavra de Jesus, a palavra de Deus. Só quando eu cheguei aqui, que eu acordei, que eu entendi o quanto eu estava totalmente errado. Será que ainda há tempo da nossa igreja corrigir essa... Por aí, assim. Então, você vê, até os altos sacerdotes, né, desconhecem realmente, né, o que fala a doutrina, os ensinamentos de Jesus. Só lá, na eternidade, é que vão reconhecer. Mas, infelizmente, isso faz parte. Né? Obrigado, Ronald. Diga, Angélica. Eu acho, Mauro, com relação a esse entendimento, cada um a seu tempo também, né? Eu me interessei pelo Espiritismo aos 15 anos. Quando eu fiz 15 anos, eu ganhei de presente o meu primeiro evangelho, que eu tenho até hoje. Uma amiga me deu, ela era espírita. Mas eu não entendia nada, porque eu era criada numa família católica. E o evangelho ficou ali comigo, eu lia, achei bonito, mas também eu não procurei nenhum lugar para me esclarecer mais, porque eu não podia. Não pelo meu pai e pela minha mãe, que eles compreenderiam se eu fosse, mas pela família paterna, que é muito católica.
que tinha padre envolvido, freiras. Então, a gente era assim, muito submissa a essa crença, né? Mas eu fui, assim, eu mesma, adolescente, depois já na juventude, eu comecei a buscar os centros para frequentar para passe, para ouvir uma palestra, e com o tempo eu me aprofundei mais, quer dizer, mas sempre estudando, lendo sozinha, nunca tendo um grupo para me auxiliar. E quando eu me tornei adulta, que aí eu comecei a frequentar, estudar mesmo, eu achei interessante, porque no meu trabalho, quando as pessoas descobriam que eu era espírita, elas vinham conversar comigo. Muitos colegas se aproximavam e falavam, você é espírita? Eu falava, olha, eu frequento, eu estudo, eu tento, né, assim, seguir a linha da doutrina. E eles falavam, não, porque eu gosto de conversar sobre isso, mas eles não eram espíritas. Mas então eu não sentia essa dificuldade, mas na família eu não podia falar em espiritismo. Eu não podia falar que eu ia no centro espírita, a ponto de parentes acharem que ia no centro espírita para arrumar casamento, para pedir a um espírito para arrumar um casamento, para você ver a ideia, né, que faziam. Mas, assim, eu acho que cada um a seu tempo. O exemplo que o seu Valdemir deu, olha, foi um desencarnado que chegou agora, né, e descobriu no plano espiritual que ele não entendia, que ele tinha um outro conceito do espiritismo. Por isso que eu também, assim, não me apavoro muito, sabe? Quando as pessoas criticam, quando eu até entendo, eu falo, o que você disse, é uma ignorância, né? Mas se a gente puder esclarecer, melhor. Com certeza. Isso que eu queria dar meu depoimento. Obrigado, Angélica. Gente, isso é muito importante. E outra coisa é termos tranquilidade nesse diálogo. Se você perceber que a pessoa está aberta a te ouvir, explique. Se você perceber que não, que ela é mais resistente, um pouco mais endurecida, deixa para lá. O tempo dirá, o tempo dará a ela a oportunidade, né, de reconhecer isso, seja encarnado ou não. No caso que o Valdemir trouxe, foi desencarnado, né? Em nossa casa, em outras tantas casas que eu já tive a oportunidade de estar presente, a gente vê também espíritos que estão trabalhando, né, na casa como colaboradores, trabalhadores, até mesmo orientadores de trabalhos, que vieram e se mantiveram de outras religiões, né? Por exemplo, na nossa casa, no Centro Espírita Amigos no Caminho, o mentor da casa é o Padre Zygmunt. Padre Zygmunt. O dirigente dos trabalhos espirituais é o Frei Ortiz. Uhum. E, junto com ele, tem lá o irmão José, né, que se apresenta também na religião umbandista como Pai José, e outros. Então, veja bem, para o bem, gente, a tarefa no bem não tem esses rótulos. Não tem esses rótulos. Mauro, desculpa interromper. A própria Joana, a própria Dona de Ângeles, né, que era freira, e se apresentou há muito tempo como freira, se apresenta até hoje. Freira. Né? Pois é, então. No Evangelho nós não temos aí Santo Agostinho e tantos outros. Então, isso não é relevante. Né? A trajetória de todos nós, assim como a Gláucia botou aqui, né? Todos nós tivemos várias encarnações, passamos por essas influências religiosas ao longo dessas encarnações, e o que nós temos que reter é exatamente o aprendizado que cada experiência dessa nos deu. Se nós vamos nos apresentar como frei disso, padre daquilo, irmão de não sei da coisa, isso é rótulo. O importante é o trabalho que nós vamos desenvolver na tarefa do bem. Ponto. Isso é que é relevante, né? Porque existe ainda, mesmo nos meios espíritas, muito preconceito com os espíritos. Olha que situação difícil, né? Então, você aparece lá um irmão X lá, qualquer, né? Com as suas impregnações de outras religiões. A primeira reação, não, aqui não é teu lugar. Não, por que não? Vamos mostrar a ele que ele pode ser um trabalhador da nossa casa e ele se despia de práticas que não têm nenhuma relação. Quantos nós já fizemos isso em nossa casa? Né? O próprio irmão José
quando ele iniciou a sua presença nas nossas reuniões, ele tinha lá suas práticas, porque ele vinha do umbandismo, né? Era o que ele conhecia. E ele foi aprendendo, e ele foi se despindo, e hoje é um trabalhador muito mais eficiente, né? Porque ele não precisa, ele entendeu que não precisa mais de banho disso, vamos propor tal coisa. Ele foi se despindo disso. E hoje é um trabalhador muito mais eficiente, e sem que nós apontássemos a porta da rua para ele, né? Então, assim, nós temos que, com esse exemplo da relação com a espiritualidade, fazer a mesma coisa com a nossa relação interpessoal. Eu conheci um amigo meu de faculdade, ele era extremamente católico, a família toda católica. A mãe era médium, mas era católica. Muito bem, nos conhecemos na faculdade, nos formamos juntos, fomos trabalhar juntos na mesma empresa, e eu levava meus livrinhos para ler. Deixava o livrinho em cima da mesa, ele começou a pegar aquele livro, ler, começamos a trocar informações, eu esclarecia a ele a respeito das dúvidas que ele tinha, e ele começou a se interessar. Bom, hoje ele já fundou uma casa espírita, já lançou vários livros, a mãe trabalha, não sei se ela ainda está encarnada, que nós já estamos um tempo distante, mas a mãe trabalhava mediunicamente na casa. Olha que coisa interessante, né? Não que seja obrigado que as pessoas se transformem, se tornem espíritas, mas que elas se abram aos ensinos espíritas. São coisas diferentes. Eu tenho amigas também católicas, continuam católicas, mas buscam no espiritismo respostas. Então, elas obtêm as respostas que precisam, entendem o momento que passam, entendem o seu papel na vida, mas continuam católicas. Por quê? Porque elas se sentem bem naquele ambiente. E nós não temos que nos violentar por isso, né? Cada um, como falou bem a Angélica, cada um a seu tempo. Mas nós temos que, nesse mesmo tempo, nos alimentarmos desse pão espiritual, né, que nós estamos tendo a oportunidade do convívio. Diga, Kátia. Oi, gente, boa noite. Eu não sei, eu não sei, mas a gente até teve uma moça aqui que também estudou o Concílio de Constantinopla, que disse que, por causa de uma influência de um imperador, o Papa retirou a reencarnação das escrituras. Daí, então, a partir disso, eu acho que as coisas se dificultaram muito devido à violência do poder, né? E algumas religiões, infelizmente ainda, preferem dizer que as coisas são do diabo, ou então simplesmente não dizer nada, para manter alguns... só um minuto, eu esqueci a palavra. Alguns, como falam, algumas pessoas, eu esqueci o nome, algumas pessoas, junto delas, eu acredito que não seja tanto nosso erro não divulgar o espiritismo, porque somos muito recriminados. Então, mesmo que a pessoa sinta a vontade de perguntar, o medo tamanho de fazer a pessoa para o inferno, que eu acho que a pessoa quer, mas não busca. Acho que não tem forças para isso. E acredito que sim, olha, vocês vejam, agora é que o Papa é uma pessoa mais aberta, fala de coisas que na década de 80, 90 não se falava. Não se falava da mulher, não se falava, por exemplo, de assuntos que hoje podem estar transformando alguns cristãos em mais questionadores. Então, realmente, tudo a seu tempo, mas, infelizmente, acho que não é culpa nossa no sentido de não divulgarmos. Às vezes somos recriminados e nem sempre temos abertura para conversar. Eu tenho uma amiga, muito amiga minha, ela sabe que eu sou espírita, ela é extremamente evangélica, ela me impõe a religião dela, mas ela não permite que eu fale da minha. Então, quer dizer, é bem complicado,
porque as pessoas acabam não aceitando, porque o espiritismo como filosofia, por último, religião, ciência também, ela nos abre um campo de conhecimento e de esclarecimento muito grande, mas o que acontece? As pessoas acho que não estão preparadas para assumir responsabilidades. Então, muito parte da questão também da pessoa não assumindo a responsabilidade é mais fácil que se aceite continuar aceitando o que o pastor diz, o que o padre diz, o que o bispo diz, mesmo se questionando e não tendo onde buscar. Ok, Kátia, mas olha só, isso são características individuais, né, que nós temos que respeitar. Ok, são pessoas que têm essa necessidade de serem guiadas. Por isso, elas se apegam a um pastor, a um padre, seja quem for, para dar a elas o norte ao qual elas não conseguem enxergar ou caminhar sozinhas. Nós temos que entender isso. Ou o médium, né, Mauro? Ou médium, pois é, médium. exatamente, exatamente. Então, toda religião cega, né, ela não é uma boa bússola para que a gente possa seguir, ok? Se confiar nela. Mas Jesus nos deu a fórmula para isso. Quando ele enviou os apóstolos para disseminar a boa nova, ele falou o que para eles? Olha, não se preocupem com os gentios, aqueles que não estão prontos para receber a mensagem. Chegará o tempo deles. Ponto, acabou-se. Aí é a resposta, né, de Jesus. Então, esse é um ponto. O outro ponto diz o seguinte, também Jesus nos diz, aquele que se envergonha de mim não é digno de mim. Então, não temos que nos preocupar com o que os outros vão achar. Nós temos que respeitar, é diferente. Mas, se temos a oportunidade de falarmos sobre a doutrina espírita, vamos falar. Por que não? Vamos falar. Então, respeitando, né, a religião do outro, não querendo impor o espiritismo a ninguém, mas vamos falar dele. Vamos falar como nós entendemos determinadas coisas à luz da doutrina espírita. Ponto. Se ele quer, se ele vai aceitar, se não vai aceitar, se ele está lá com aquela ideia cristalizada, né? Se ele é radical, ok, ele tem o direito de estar assim. Nós não precisamos nos afastar por isso. Nem podemos ou devemos também abdicar das nossas crenças, da nossa forma de entendimento. Ah, porque a minha amiga, a gente só pode sair junto se eu aceitar a ideia dela. Está pegando. Que amizade é essa? É unilateral? Então, não há amizade nessa relação, né? Talvez haja ali algum outro tipo de interesse. Então, assim, façamos a nossa parte. Se nós abraçamos a doutrina espírita, façamos aquilo que ela espera de nós, que é o quê? A sua divulgação. E para divulgarmos a doutrina espírita, temos que conhecê-la. Não podemos ser espíritas de ouvir falar. Se todos nós que estamos aqui, os 36 que estão aqui hoje na sala, estiverem achando que estão conhecendo o espiritismo apenas por ouvir o que estamos falando, estão enganados. Nós estamos falhando nesse compromisso da divulgação. Cada um de nós, o que nós fazemos aqui é apenas um estímulo. Nós temos que mergulhar na doutrina espírita, cada um de nós, para que ela possa fazer parte de nós. Se um dia eu e o Valdemir não estivermos mais aqui, não pudermos mais tocar essa linha, vai acabar? Ou seja, nós não fomos eficientes nessa proposta da divulgação. Então, nós temos que buscar isso aqui como um estímulo. E cada um de nós nos empenharmos em absorver o que a doutrina espírita nos deixou, ou nos traz aí constantemente. Ok? Reflitamos nisso. Diga, Glaucia. Mauro, eu sempre tive comigo, fui criada com a doutrina espírita,
Deixa eu ver com isso. Mas, assim, eu sempre tive... É um pouco baixo, Glaucio. Desculpa, deixa eu... Fala mais perto. Tava para cima. Desculpa. Eu sempre tive, assim, na minha ideia de que o mais importante eu nunca me recusei a dizer que sou espírita, nunca enganei da minha religião, nunca disse que era católica, mas aqui nos Estados Unidos eu vejo que a grande maioria não acredita, e outro dia eu estava comentando com o pessoal, falando de vidas em outros planetas, do que eu acreditava, o pessoal me olhou assim com uma cara de que essa daí é maluca, né? Mas, assim, sempre respeitei muito a religião dos outros e sempre tive comigo que o mais importante não é eu divulgar com palavras, mas sim de praticar, entendeu? Na minha casa, sim, importante falar para meus filhos, conversar, divulgar, meu marido, e eu gosto muito de falar da doutrina espírita, mas, assim, eu sempre acho que o mais importante é a gente amar o próximo, fazer a caridade, amar Jesus, porque, na verdade, todo mundo fala do amor a Jesus, quer dizer, todos que acreditam, né, que são cristãos, falam do amor a Jesus, da caridade. Acho que isso é o que mais une, né? Eu acho que a gente também tem que focar nesse ponto. Eu vejo os espíritas se focando, às vezes, pessoal que eu conheço, né, mais na parte filosófica do espiritismo do que na parte religiosa. O espiritismo é tudo, é ciência, religião, filosofia, e para mim não tem nada, nada faz sentido que não seja em relação ao espiritismo, tudo que foge dele não faz sentido. Mas eu respeito a opinião dos outros, acho que todo mundo vai chegar lá, entendeu? Quando as pessoas querem conversar ou me perguntam, converso. No Facebook ou alguma coisa assim para divulgar, eu divulgo palestras, divulgo um monte de coisa, divulgo em WhatsApp, as pessoas devem ficar até né, chega, só vem vídeo da Glaucia de espírita. Mas, assim, divulgar, divulgo, mas conversar nem com todos. Não sei se eu estou Então, errada. mas olha só, gente, por que nós vamos escolher ser uma pessoa melhor? Se nós não compreendermos o motivo, a gente não muda. Ok? Então, por mais que você faça, dê exemplos, vai chegar o momento das pessoas que quererem entender o porquê disso. A nossa fé ela é raciocinada. E uma fé raciocinada tem que passar pela compreensão. E a compreensão vem com o quê? Com os elementos, com as informações que nos levem a mudar a nossa forma de agir. Então, nós não podemos deixar ou prescindir da conversa, da divulgação, do ensinamento. Tem que ser assim. Jesus ensinou como, gente? Pelo ensinamento, pela palavra, não foi? Claro que o exemplo foi gigantesco, mas a todo instante ele ensinava. Olha aí as bem-aventuranças, olha as parábolas. São mecanismos de ensino. Se nós não entendermos, nós não mudamos. Ninguém evolui moralmente sem antes entender o porquê que deve ser diferente. Então, nós temos, sim, que usar das informações que a doutrina nos deixou para abrirmos a mente das pessoas. Esse é um papel que nos cabe e temos que fazê-lo, né? Então eu posso entender nas suas palavras que quando a gente conversa, quando a gente divulga, a gente está tocando o outro para que ele faça o primeiro Sim, movimento você para a está mudança. dando elementos. Você está dando elementos Entendi. para que a pessoa reflita. Entendi. E muitas das vezes mude a forma de enxergar, né? Fala, Bel. Obrigada. Eu vi a hora, não ia nem falar, mas, por exemplo, o que eu estava falando, gente, eu trabalho... Eu não sei se vocês sabem, mas Filipina, todo mundo é católico, né? Fervorosos, né? Então, é assim, uma vez, a gente ora antes de começar o trabalho, que é muito legal. Aí, uma vez eu falei, posso orar? Eu vou orar hoje. Aí eu já tinha gravado
uma mençãozinha da Bíblia para poder ganhar o povo. Aí eu comecei a falar, olha, que nossos amigos espirituais nos ajudem. Aí eu mudei, os anjos, sabe? Os seus anjos. Então eu fiquei tipo dando para eles assim, olha, amigos espirituais, vocês chamam de anjos, mas a gente... Então, assim, depois que acabou a prece, amém, amém, todo mundo abriu o olho assim. Mas um monte de gente veio me perguntar, entendeu? Sobre a minha religião, porque eu falei certas palavras. Então, assim, não é bater boca, mas é soltar um negocinho ali, aqui. É assim, hoje em dia eles sabem que eu sou espírita e perguntam e falam, entendeu? Então, eu acho que é assim, aproximando, mas de uma maneira assim, amena. Diga, Valdemir. Tempero, né, Isabel? Só lembrando que Kardec nos lembrou lá que a doutrina não é proselitista. Nós não temos que ficar buscando adeptos para a doutrina espírita. Os que quiserem vir serão muito bem-vindos, mas aqueles que quiserem. Nós não vamos sair, de novo, sem crítica aos nossos irmãos evangélicos, mas não vamos botar um microfone aí no carro e sair divulgando que nós temos um culto, nós temos uma palestra. Não vamos fazer isso. Mas aqueles que querem ouvir, sintoniza a Rádio Rio de Janeiro, por exemplo. Está lá 24 horas por dia, falando de espiritismo. E aqueles que nos perguntarem, aí sim, vamos esclarecer de acordo com o nosso conhecimento. Mas a doutrina é tão lógica que qualquer uma pessoa pode falar de espiritismo, mesmo não conhecendo muito espiritismo. Usando bom senso, usando lógica, dá para falar de doutrina espírita. Mas lembrando, nós não somos proselitistas, nós não queremos números, nós não estamos em busca de estatística para termos uma imensidão de pessoas espíritas. Nós queremos pessoas de bem, homens de bem, como está lá no capítulo 17 do Evangelho. Como já acabou o tempo, vamos fechar aqui o mais rápido possível. Diga, Cristina. Vou falar rapidinho também, porque o tempo está estourado. Eu até coloquei no grupo, no ano passado, que eu queria falar aqui, mas não deu tempo, sobre a minha mãe. Minha mãe já desencarnou, né? Mas a gente sempre foi espírita, graças a Deus, e minha mãe sempre falava de espiritismo. Para todo mundo. Minha mãe tinha amigos evangélicos, católicos. Aí eu estava contando que quando ela desencarnou, uma vizinha nossa que não tem religião, aparentemente, né? Estava falando para a gente que ela não se suicidou por causa da minha mãe. Porque minha mãe conversou com ela e falou para ela o que acontece com a gente, contou como é que era. Ela, poxa, eu não sabia. E se não fosse sua mãe, eu até me emociono quando eu lembro disso, mas se não fosse sua mãe, eu tinha me suicidado. E graças à sua mãe, eu evitei o suicídio. E eu entendo hoje por que eu fiz isso. Então, quer dizer, é importante, né? Minha mãe sempre gostou de falar de espiritismo, ela falava com prazer, sabe? Para todo mundo. Eu até tanto no velório dela que tinha, todo mundo foi, evangélico, católico, e sempre falando muito bem dela. Quer dizer, graças a Deus, né? Por isso. Era isso que eu queria falar, gente. Obrigada. Obrigado, Cris. O pessoal aqui no chat também colocou, né? O Ronald, a Ana Santos, a Flávia, né, e o Emerson, colocaram aqui suas opiniões no chat, que nós acabamos aqui comentando aqui nas diversas falas, né, dizendo do porquê que o Cristo usou das parábolas, né, de como nós podemos aproveitar as oportunidades em nossas conversas e lançarmos ali de forma despretensiosa a nossa visão a respeito das situações da vida e como o Espiritismo nos orienta a respeito disso, ou como nos leva a construir um raciocínio sobre as bases que a doutrina espírita nos dá. Porque muitas das vezes existem temáticas das quais nós estamos participando e que não há uma relação direta do Espiritismo falando sobre aquilo, mas as bases doutrinárias nos ajudam a construir um entendimento a respeito deste ou daquele tema, né? Então, realmente é muito importante nós nos acostumarmos a falar sobre doutrina espírita onde quer que estejamos e fazendo aquilo que a Isabel nos exemplificou aqui, né? Respeitando o ambiente em que estamos. Não com a pretensão de mudarmos o ambiente, mudarmos a forma daquela comunidade, mas simplesmente trazendo novos elementos para as reflexões. Simples assim, né? E assim nós vamos caminhando.
Então, muito obrigado a todos aí, a Verinha pela leitura, os comentários, a participação de todos. É dessa maneira que nós vamos nos acostumando, né, a falar sobre doutrina espírita, né? Estamos aqui, cada um falando abertamente daquilo que está dentro do coração, e nós vamos aí nos acostumando nessa conversa fraterna. Diga, Valdemir. Mauro, só propor aos participantes do grupo, hoje nós temos 30 e tantas pessoas na sala, você falou uma coisa muito interessante aí. Se eu e o Mauro não estivermos aqui, o estudo vai parar? E, para isso, é preciso que todos nós nos engajemos nesse trabalho. E vou propor aqui ao Mauro de público que franqueemos essa possibilidade a cada um de vocês, né, a partir da semana que vem. Ninguém vai ser escalado para fazer o estudo. Mas, a partir da semana que vem, quem quiser fazer o estudo, a partir do item 4, claro que eu e o Mauro vamos estar aqui, todo mundo vai estar aqui dando apoio, mas é uma maneira de vocês fazerem o trabalho também, caso eu ou o Mauro não estejamos aqui. Vai ter uma segunda-feira que eu não vou estar aqui, ou terça-feira que eu não vou estar aqui. Teve uma segunda-feira que o Mauro não podia. Se eu também não pudesse, a gente ia ficar sem o estudo. Então, vamos propor isso aí para os nossos amigos aí. O que vocês acham? Pensem a respeito, depois se manifestem no grupo. No dia que o Valdemir faltar, o Mauro não pode faltar. No dia que o Mauro faltar, o seu Valdemir não pode faltar. Não, gente, vocês têm que se acostumar, vocês têm que se acostumar. Ou a Isabel, né? Isabel já Concordo, está com câncer. Angélica, concordo. Pode ficar Eu lembro de já ter caído nessa armadilha, e depois disso, vocês só leram. Eu senti a armadilha. Gente, vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos encerrar o nosso encontro de hoje, né? Que foi um encontro maravilhoso, leve, alegre e de muito aprendizado para todos nós, né? Vamos pedir, deixa eu ver se está aqui na sala, se não fugiu, né? Ah, está aqui. Vamos pedir ao nosso irmão Marcos Melo fazer a nossa prece, que ele possa ser a nossa rogativa de paz. Eu vou fazer sem o vídeo, tá? Tá bem, sem problema. Possamos levar nossos pensamentos a Jesus, agradecer imensamente por esse estudo, com esse debate ímpar, que possamos estar atentos a esses ensinamentos, que com certeza nos levarão para mundos maiores, com certeza evoluir a cada dia, sem pretensão de ser o melhor, de ser a estrela, mas sim uma simples gota no oceano, e que essa gota, com certeza, vai criar um mar de oportunidades para todos nós. Que possamos estar atentos a esses ensinamentos e não ser simplesmente uma pedra no caminho de todos nós, e sim uma luz que vai refletir a todos aqueles que estão presentes. Me desculpe por faltar palavras, porque a emoção foi grande, mas com certeza foi de coração. Obrigado a todos, que possamos ter uma boa noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Marquinhos. Vou pedir a alguém que tire a foto aí da sala, porque eu estou sem meu celular aqui, eu não tenho como tirar foto. Então, por favor, alguém tire a foto aí da salinha e coloca lá no grupo, tá bom? Uma boa semana a todos.